Olá pessoal, tudo bem? Boa noite para vocês. Hoje é o nosso famoso Secundou de Live aqui no Instagram e hoje nós vamos receber a doutora Caroline para falar de um tema muito importante e mais corriqueiro do que a gente imagina, que é a regularização e a implantação de condomínios dentro da comunidade condominial. Por que regularização e por que implantação? É muito comum a gente ver no dia a dia a formação de condomínios sem a devida implantação de documentos, ou seja, a regularização. Vai fazendo puxadinho, vai fazendo casinha, vai criando aí subterfúgios para se ter, de fato, uma comunidade condominial, porém, essa comunidade não é regular. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui conosco a doutora Caroline, que vai dar algumas dicas para você entender como que você vai deixar o seu condomínio, que hoje é um condomínio de fato regular, para que ele venha cumprir aí todas as obrigações jurídicas, ou pelo menos tentar iniciar o cumprimento dessas obrigações. E antes de eu chamar a doutora Caroline, eu quero dizer para vocês o seguinte: eu tenho a honra de recebê-la aqui porque eu trabalho com a doutora Caroline, a gente faz alguns trabalhos pela OAB da Serra, então eu sei da competência dela. Ela trabalha diretamente em outras áreas afetas ao direito, mas também voltada para a regularização de imóveis, e ela tem muita coisa legal para acrescentar aqui com a gente. Vou fazer o convite para a doutora Carolina, que eu já vi que ela já entrou, para a gente então poder não se delongar muito e aproveitar o máximo da presença dela aqui conosco hoje. Ela vai entrando. Eu vou falar para vocês aqui o seguinte, gente. A doutora Caroline, ela tem um escritório que é a CFH Advocacia, Assessoria Jurídica, há mais de 6 anos, trabalhando diretamente com essa área, como eu expliquei para vocês. Tem formação ainda no direito imobiliário, é formada também na parte de corretagem de imóveis. Então, ninguém melhor para falar com a gente sobre esse tema do que a própria Carolina, que eu tenho por mania de chamar de Carol, né? Pode falar. Mas, como eu ia dizendo, ela está preparada para falar para esse tema para vocês, porque nosso primeiro objetivo aqui foi trazer para o nosso público, numa linguagem, como eu sempre venho falando aqui, numa linguagem de fácil entendimento, como que vocês vão poder começar a se regularizar aí e sair dessa posição de um condomínio apenas de fato e se tornar um condomínio de direito. Então, eu vou passar a palavra para a Carol, porque a gente tem muito. Hoje a gente foi tocando uma ideia, né, Carol? A gente viu que o tema ele é muito extenso, tem muita coisa para ser explorada. E aí a gente vai focar mais na regularização condominial, mas é necessário que vocês entendam o mínimo de quando a gente fala de regularização de imóveis ou quando a gente fala de regularização e implantação de condomínios. Então, Carol, você está com a palavra para se apresentar para o pessoal e a gente já seguir nesse tema, porque eu tenho certeza que tem muitos condomínios aqui na nossa grande Vitória. Eu sou de Serra, você é de Vila Velha, mas a gente atua em todo aqui no estado, principalmente na grande Vitória, e a gente vê que isso é uma realidade condominial, não é mesmo? Então, Carol, sinta-se à vontade, aproveite aqui o nosso canal para você trazer para nós esse conhecimento, porque eu tenho certeza que hoje vai ser aquele dia, assim, aquela live massa para quem está acompanhando a gente. Obrigada, Rebeca. Primeiro, agradecer pelo convite. Fiquei muito lisonjeada, por você ter me convidado para falar desse tema. Você que está sempre envolvida nessas questões de imóveis, de condomínios, sempre ligada nessa temática, né, de condomínios de uma forma geral, né, mais ampla. E me chamar para falar sobre esse assunto específico me trouxe. Fiquei lisonjeada mesmo. Muito obrigada pelo seu convite. Acho que é um tema maravilhoso, sou suspeita para falar, você sabe disso, eu adoro essa temática. Já trabalho com direito imobiliário desde antes de fazer a faculdade de Direito, né? Porque fui corretora, como a doutora Rebeca falou, e aí atuava muito nessas questões de contratos, de registros, de análise documental dos imóveis para compra, venda, locação, etc. Então, assim, já atuo nessa área há bastante tempo, mesmo antes de me formar em Direito. E gosto muito disso, porque é uma dor que eu entendo que a sociedade tem hoje em dia,
Porque muitos imóveis, uma grande parcela dos imóveis não são regulares, né? Não só os imóveis que são condomínio, mas os imóveis particulares também. Então, a regularização imobiliária, ela trabalha tanto com os condomínios quanto com os particulares, né? Imóveis individuais, enfim, casas, etc. Mas hoje a gente veio aqui para falar dos condomínios, né? Eu atuo, como a doutora Rebeca falou, a sede do meu escritório é em Vila Velha, mas eu atuo em toda a região da Grande Vitória, às vezes fora do estado, quando a gente é chamado, né, Rebeca? A gente acaba atuando fora do estado também, mas a legislação, como ela é muito municipal, ela acaba atraindo mais o nosso trabalho para essa região aqui que a gente conhece, que as pessoas nos conhecem. Bom, eu queria te deixar à vontade, Rebeca, para você me interromper, fazer pergunta, questionar. E para todo mundo que estiver nos assistindo também, que quiser fazer algum questionamento, escreve aí no chat, eu vou estar acompanhando o chat. E vou tentar responder todas as perguntas, se vierem alguma pergunta para a gente estar respondendo. Eu queria começar sobre... Oi. Antes de você entrar no tema, eu esqueci de falar para o pessoal aqui, e eu quero até falar no início, porque isso é muito importante. Você é fundadora de um podcast, né? Que eu ouvi no Direito. Isso. E aí não é por nada, nem por mexer, mas assim, para dar oportunidade para as pessoas que estão ouvindo a gente, procurar esse podcast lá, né, no canal, depois você pode falar aqui, porque eu vejo que você, junto com a Bianca, né, vinham fazendo um trabalho muito bacana de trazer informação dentro desse mesmo propósito da gente aqui. Então, gente, você que está ouvindo aqui a gente, procura lá o podcast Ouvindo Direito, porque a doutora Carolina e a doutora Bianca, elas trazem isso de uma forma muito salutar, sem trazer todo aquele juridiquês, mas mostrando para os ouvintes delas ali, né, a importância de você conhecer um pouco mais das normas jurídicas, como a nossa vida muda quando as pessoas elas conhecem, né, um pouco mais a legislação do município, do estado e do país que a gente vive. Então, fazendo a minha retificação aqui, a doutora Carolina também é fundadora desse podcast. Eu já ouvi algumas coisas e acho muito bacana e quero deixar para o pessoal aqui. E, Carol, você falou para o pessoal acompanhar pelo chat. Eu tenho uma dificuldade, às vezes, de acompanhar pelo chat. Na última live, eu consegui acompanhar bem aqui os comentários do pessoal. Mas eu sempre peço que as dúvidas que a gente não conseguir sanar aqui nessa live, eles mandem para o direct, porque eu sempre passo para o convidado, ou se for uma coisa direcionada a nós aqui, a minha equipe, a gente tenta responder para o pessoal, para que vocês saiam daqui sem dúvidas o máximo possível. Infelizmente, nosso tempo é curto, então a gente não consegue entrar especificamente para todo mundo, né? Na dúvida da pessoa, na dor da pessoa, como você falou. Então, manda para Às vezes as perguntas são grandes, né? E o chat não comporta perguntas muito grandes, fica difícil da gente ler. Exatamente, a gente não consegue ler. E, por fim, para a Carol falar aqui, já começar, porque eu sei que ela tem muita coisa. Gente, manda aí essa live aqui para pelo menos 5 pessoas. Se você quiser mandar para mais e puder mandar para mais, mande para mais pessoas. Por quê? As pessoas conhecendo o trabalho do mundo chamado condomínios, o trabalho da doutora Carolina, além de ser melhor para toda a sociedade, porque as pessoas ficam informadas, é uma forma que você tem também de nos ajudar a devolver, porque o que a gente está fazendo aqui é devolver à sociedade um pouco, numa escala muito pequena, mas a oportunidade que a gente tem de ter conhecimento, e a gente aqui como advogada, né, Carol, está devolvendo à sociedade, mas não só como advogada, mas como cidadã, aquilo que a gente tem a oportunidade de conhecer, conviver e trabalhar. E quando você compartilha, você nos ajuda nesse engajamento social para que as pessoas saiam cada dia mais cheias aí, empoderadas do conhecimento jurídico de uma forma mais tranquila. Mas vamos lá, Carol. Você ia dizendo sobre a regularização imobiliária. Então, na verdade, vou tentar falar de uma forma simples. Isso. Vou tentar falar de uma forma simples, mas se em algum momento eu falar alguma coisa, Rebeca, que você entender que a palavra ficou um pouco difícil de compreensão, você me corrige ou me interrompe, tá bom? A doutora Rebeca falou sobre 2 coisas, né? Regularização imobiliária e implantação de condomínios. Por que ela dividiu esse tema, né? O tema foi dividido porque a regularização imobiliária, a regularização condominial, ela pode ser feita sob 2 análises, né? Sob 2 prismas. Um pela análise do imóvel em si, né? O imóvel
edilício, né? O prédio ou o condomínio de casas, enfim, a forma física do imóvel, com suas particularidades e documentações, e a regularização do condomínio como pessoa jurídica, com seu síndico, com suas convenções e regimentos, e toda a parte burocrática do condomínio que é instituído daquela forma física ali, que se tornou esse corpo jurídico, né? Esse corpo pessoa jurídica. Então, são esses dois prismas que a gente precisa ter em mente e analisar quando a gente vai fazer uma regularização de um condomínio, né? Primeiro, tem que ser feita uma análise da documentação deste imóvel que originou esse condomínio. Então, esse terreno que foi construído essa edificação, esse prédio, ou esse terreno que foi construído esse condomínio de casas, ele está no nome de quem? Ele foi dividido, ele foi incorporado, ele foi partilhado entre os condôminos que compraram cada um a sua unidade, ou está no nome de uma única pessoa? Então, precisa ser feito primeiro uma busca no Registro Geral de Imóveis, da região que aquele imóvel está alocado, né? Então, no meu caso aqui, no município de Vila Velha, nós temos 2 cartórios de registro de imóveis, 2 zonas que compreendem o registro de imóveis, e aí a pessoa precisa saber, daquele endereço que está aquele imóvel, qual é o cartório competente para fazer essa busca. E lá nesse registro de imóveis, nesse cartório de registro de imóveis, com o endereço completo, e pedir uma certidão de ônus desse imóvel, dessa matrícula, desse lugar aonde está esse condomínio. Com esse papel em mãos, que é a certidão de ônus desse imóvel, vai ser identificado ali como está a propriedade dele. Então, se essa propriedade estiver em nome de uma outra pessoa que nem tem a ver com aquela construção, por exemplo, precisa se investigar se isso foi de um inventário, se essa pessoa faleceu, doou para alguém, se isso foi através de uma invasão, se isso foi através de uma construção familiar, que é muito corriqueiro. O que a gente mais vê são construções familiares, né? Que o terreno era de uma pessoa, e aí essa pessoa ou um grupo de pessoas da mesma família constroem um prédio ou um sobrado com 3, 4 andares, às vezes mais andares, e divide entre os filhos, né? E aí depois esses filhos vão vendendo as unidades autônomas, né? Cada um vende o seu apartamento ou a sua casa, dependendo da estrutura. E esse imóvel não estava dividido na origem, lá no registro de imóveis. Então, foi feito só um contrato de compra e venda de um pedaço de um todo, mas que não está regular. Aí começam a aparecer os problemas de condomínio, né? Quem que vai pagar a conservação do imóvel? A pintura, limpeza de caixa d'água, como que vai dividir as cotas de água? Se tiver escadas externas, quem que paga a luz que fica acendendo durante o período do dia? Se tem garagem, como é que divide a iluminação da garagem? Enfim, todas essas questões que num condomínio regular que a gente conhece, isso é regulamentado pelo regimento interno e pela convenção de condomínio. Então, quando você tem um imóvel irregular de condomínio, você começa a ter problema a partir das questões práticas primeiro, né? A gente tem o problema ali com os vizinhos, de como dividir as coisas, quem que paga o quê. Aí vende, às vezes, para uma terceira pessoa que ninguém conhece, começa a ter problemas com barulho, com má conservação, com queda de coisas das janelas, das sacadas. E aí começam os problemas. Vamos regularizar, né? Oh, fazendo um adendo do que você falou, também existe a seguinte situação. Eu já peguei um condomínio assim, inclusive na live que eu fiz aqui com a Val, que é responsável por fazer ele, que é gestora condominial e faz muito a questão de fiscalização ali do prédio, né? Vendo no dia a dia, enfim.
existem condomínios, em Vitória aconteceu muito isso, né? Na cidade de Vila Velha eu não sei te dizer, mas Vitória eu sei que aconteceu, na Serra nós temos pouco, mas temos essa situação também que é um pouco diferente, se enquadra mais dentro do que você está falando. Mas no município de Vitória, aconteceram de algumas construções há 20 anos, 30 anos, 40 anos, duas ou três construtoras virem a falir. E as pessoas que tinham comprado aqueles imóveis, que tinham dado entrada naquele imóvel, elas finalizaram essa construção, sem finalizar toda a documentação da incorporação, junto ao cartório de RGI. Então, isso também acontece muito. Então, dentre esses exemplos que a gente tinha dado nessa live, a gente se deparou com um prédio comercial. Então, esse prédio comercial, ele funcionava até muito bem, porque ele tinha ali uma administradora que o geria. Então, nessas questões de divisão de cotas, ele funcionava muito bem, porque ele utilizava os dados da administradora. Mas com o tempo e com a necessidade de algumas exigências que passaram a ser feitas, como o Corpo de Bombeiro, que a gente vai falar, entre outras coisas, eles ficaram impedidos de emitir alguns documentos basilares para aqueles proprietários exercerem suas funções. Por quê? Porque era um condomínio comercial, então tinha que ter alvará de funcionamento, alvará de Corpo de Bombeiro, dispensa da licença ambiental que foi criada há alguns anos pela Prefeitura de Vitória. Então, eles se depararam com essa situação. Então, também tem queria trazer também tem essa terceira situação. No município de Vitória, a gente tem isso, alguns condomínios que os donos resolveram finalizar, não sabiam dessa exigibilidade, acreditavam que o único problema deles era referente ao laudêmio, né, ou à área de marinha, e ficaram tentando resolver tudo na Receita. E com o passar dos anos, eles foram cobrados aí de estarem irregular. Então, para o pessoal entender que a gente também tem essa figura de não só ser um ambiente que veio de uma estrutura familiar ou de uma invasão, como você falou. Existem aqueles que começam certo e em um determinado momento dá um problema e não se finaliza a regularização. Então, isso também vai ser muito importante nessa análise que você falou aí, inicial, da gente entender qual é a situação de cada condomínio, então, para a gente seguir ou com uma regularização imobiliária primeiro, ou depois com uma regularização condominial. Mas aí você ia falando sobre essa análise. A gente teve aqui em Vila Velha também casos da extinta Encol, não sei se você já ouviu falar, a falecida, né? A falecida Encol deixou alguns casos desses, né? Que até outras construtoras abraçaram alguns condomínios que eles começaram a construir, e outros condomínios foi feito em regime de condomínio fechado, que os próprios condôminos que dividiram as despesas do término da construção com construtoras particulares, né? Então tem todas essas situações e mais um monte. Chegou aqui no meu escritório há uns meses atrás uma situação de um condomínio de casas numa área rural. E eles queriam regularizar. A construtora que fez o condomínio não regularizou o condomínio junto à prefeitura da cidade, lá do município. E eles queriam fazer um regimento interno e fazer toda uma convenção direitinha, mas eles não queriam mexer na documentação regular do condomínio, porque eles iam deixar de ser área rural para passar a ser área urbana e ter que pagar IPTU, e ter que pagar o ABITS, o INSS, uma série de outras coisas. Então, assim, tudo tem que ser analisado de acordo com a matrícula mãe, o documento de origem daquele terreno que foi construído aquele condomínio. A gente estava conversando mais cedo e eu cheguei a comentar contigo também sobre as possibilidades do REURB. Então, quando você tem uma situação de fato, ela precisa ser analisada todos os pontos. A gente tem várias formas de regularizar um imóvel. A gente tem por capião, a gente tem por regularização imobiliária comum, a gente tem pelo REURB agora, que pode ser feito o condomínio simples, que a gente chama, né? A regularização condominial simples, que são aqueles condomínios, por exemplo, vou te dar um exemplo, nas periferias acontece muito isso, um terreno da mãe, aí a filha casa e a mãe tem uma casinha na frente e nos fundos é o quintal.
A filha casa, ela fala assim, minha filha, você pode construir aqui no meu terreno. Aí a filha constrói nos fundos do terreno da mãe. Aí o outro filho casa, ou vai estudar, ou não quer casar, mas já cresceu, constrói uma terceira casa no próprio terreno da mãe. Mas não é em cima, ela é horizontal. Só que só tem uma única entrada para aquele terreno. Não é uma entrada individual. Se fosse uma entrada individual, por exemplo, teria o direito de laje, que a gente poderia pensar numa regularização através do direito de laje. Mas quando são casas independentes com uma única entrada, por exemplo, já existe a possibilidade do condomínio simples. Então, tem uma série de possibilidades legais para se regularizar um imóvel e transformar ele num condomínio, dependendo de cada requisito que a legislação ali exige, né? Vamos pensar, para a gente começar a conversa, de um condomínio que é vertical, né? Onde é construído tudo em cima e não é o direito de laje. É aquele condomínio que tem uma portaria e que a escada é interna, que vai para as unidades autônomas, né? Como se fosse o condomínio normal, né? Vamos pensar assim. A regularização do terreno está toda feitinha e precisa simplesmente regularizar a parte documental do condomínio, né? Aí a gente vai fazer a implantação desse condomínio. Por quê? Porque a partir do momento que você regulariza o imóvel, este imóvel adquire o habite, que é o que a gente chama, que é o documento que a prefeitura do município emite para liberar aquele espaço para que as pessoas usufruam, para que elas utilizem daquele espaço. Então, por exemplo, se você comprou um prédio novo de uma construtora, regular, tudo bonitinho, mas que nunca ninguém morou, é necessário ter este documento que se chama habite-se para que as pessoas comecem a morar nesse condomínio. Então, quando uma construtora, por exemplo, faz um prédio, ela vai lá no registro de imóveis, registra a incorporação ou os documentos necessários para aquela construção daquele condomínio e vai municiando o registro de imóveis de todos os documentos e a prefeitura do município de todos os documentos necessários para que saia esse habite-se quando o prédio estiver pronto. Por quê? Quando o prédio está pronto, é feita uma inspeção do Corpo de Bombeiros, e aí precisa do alvará do Corpo de Bombeiros. Os condomínios familiares também precisa, então precisa ter extintor de incêndio, tem que ter corrimão, tem que ter ventilação, tem que ter saída de emergência, iluminação nas escadas, indicando as saídas. Tem uma série de requisitos que precisam ser cumpridos. Então, normalmente, nessas regularizações, você vai precisar ou de um arquiteto, quando não está regular, o condomínio, para poder fazer esse projeto, para apresentar na prefeitura, para tirar esse habite-se, ou ele já é feito por uma construtora regular e já tem esse habite-se. Então, o habite-se é o primeiro ponto de partida para a regularização dos documentos do condomínio. Ficou claro? Ficou. Fazendo um resumão para o pessoal que está entrando agora. Quando você vai regularizar um condomínio, você primeiro precisa analisar as condições da construção daquele imóvel, porque todo condomínio, seja ele a família que criou, feito por uma construtora, ele é feito em algum lugar plano, né? E aí você precisa procurar no cartório de RGI, vamos falar numa linguagem assim, procurar no cartório de RGI como que consta a situação daquele imóvel, daquele terreno, nos cadastros. Se é só um terreno, se já tem uma casa construída, o cadastro principal, que a gente chama de matrícula-mãe, ou se já foi feita alguma obra e foi indicado no cadastro de RGI, né, que é o de registro de imóveis, aquelas obras, enfim. Levantar inicialmente a situação daquele terreno ali e, enfim, da sua primeira construção. Passado isso, você tendo essa análise, geralmente você vai fazer isso ver se eu entendi, Carol, você vai fazer isso com uma assessoria jurídica técnica, você vai fazer isso também quando você identificar lá, não, lá o terreno está só como terreno, mas na verdade existem 3 pavimentos.
Então, você vai precisar de uma assessoria de um arquiteto ou de um engenheiro para fazer as plantas Isso. direitinho e regularizar isso dentro do registro de imóveis. Regularizou dentro do registro de imóveis, você vai passar, então, para a efetiva regularização do condomínio edilício, ali, do condomínio unifamiliar ou familiar. E o primeiro passo seria verificar se a prefeitura do município deu a outorga através do habite para que aquele ambiente ali seja habitado de forma segura, correto? Esse foi o passo Correto. a passo, mais ou menos aí. Beleza, aí emitimos o habite, Carol. O que a gente Aí o faz que que depois do acontece? habite? Aí a prefeitura, né, do município emitiu o habite e isso significa que aquela construção está regular para morar. Aí o que que acontece? Primeiro você vai ter que fazer as inscrições daquelas escrituras definitivas de cada imóvel lá no registro de imóveis. Então vamos supor, porque quando o arquiteto faz essa análise ou o engenheiro faz essa análise, ele analisa ali as normas da NBR, que precisam ser cumpridas e tudo mais. Aí a prefeitura analisou, o Corpo de Bombeiros analisou, saíram todos os alvarás. Ali vai ficar indicado quantas unidades são, qual a metragem quadrada dessas unidades, quantos quartos, banheiro, sala, cozinha, se tem garagem, se não tem garagem, qual é a área das garagens, se ela é externa, se ela é coberta. Todas essas especificações da descrição de cada unidade, a gente chama de unidade, gente, os apartamentos, né? A casa individual de cada um ali, o apartamento individual daquele condomínio. Então, cada unidade vai ter a sua descrição. Essa descrição é feita pelo profissional que fez essa documentação para ser entregue, né, junto ao município e também junto ao RGI, que averbou esse documento, essa planta lá, né, no cartório de registro de imóveis, e aí precisa ser inscritas essas escrituras definitivas. De quem que é? No nome de quem? É solteiro? É casado? Trabalha com o quê? RG, CPF? E aí você vai nominar cada proprietário dentro daquela matrícula mãe. Apartamento 101, fulano de tal e ciclano, casados, brasileiros, nananana. O Registro Geral de Imóveis vai fazer umas matrículas individuais para cada unidade, né? Vai inscrever essas escrituras individuais em cada unidade, com a particularidade de cada proprietário. Primeira coisa. E aí, a partir daí, vai ser elaborada uma convenção. A convenção do condomínio. Essa convenção, ela precisa ter a assinatura de pelo menos 2/3 destes proprietários que se inscreveram nas escrituras definitivas. Então, vamos pensar que é um condomínio familiar. Já temos todos os proprietários bonitinho ali, quem são os donos dos apartamentos. Se é uma construtora que acabou de entregar um imóvel e ela não vendeu todas as unidades ainda, por exemplo, algumas unidades vão ficar em nome da construtora ou do incorporador do imóvel. Isso aí de acordo com o contrato que a própria construtora fez com o dono do terreno, tá? E aí essas unidades que não foram vendidas ainda, tem que ter a assinatura, a anuência da construtora, porque elas são unidades vazias, por enquanto, né? E depois a construtora vai informar quem foi que comprou para fazer a transferência. Mas a princípio ficaria no nome da construtora ou do proprietário do terreno, de acordo com o contrato que foi feito. E se não é construtora, no nome das pessoas normais. Então, essa convenção ela é elaborada com pelo menos 2/3 das assinaturas. Tá? Essa convenção ela tem várias particularidades e é importante que tenha uma assessoria jurídica para elaborar essa convenção. As construtoras normalmente elaboram uma convenção base, que elas dão entrada lá no cartório de registro de imóveis. E depois, quando é feita a primeira assembleia, que eu vou explicar direitinho em que momento que é feita, isso pode ser mudado com os proprietários definitivos, né? Pode ser alterada essa convenção posteriormente. Então, a primeira coisa, escreveu as escrituras definitivas lá no cartório de registro de imóveis. Elaborar essa convenção com pelo menos 2/3 desses proprietários, que a gente chama de fração ideal, né? Que cada um tem lá o seu pedacinho do prédio inteiro, né? Do condomínio todo. Passado isso, a gente vai precisar
a gente não, né? A pessoa que estiver regularizando vai precisar ter uma assembleia, que a gente chama de primeira assembleia, que é para ter a eleição do síndico e do conselho consultivo, porque todo condomínio precisa de um representante. E o representante legal do condomínio é o síndico, né? Tanto que eu vou explicar lá na frente depois mais ou menos o porquê ali da figura do síndico. Mas o síndico é o representante legal. Ele pode ser um condômino, ele pode ser um terceiro, ou ele pode ser um síndico profissional, contratado pelo próprio condomínio, que existe a figura do síndico profissional, que é feito também através de contrato, que o condomínio pode contratar. Então, para que é essa assembleia? Normalmente para retificar essa convenção, ou definir se vai ser mudada, ver como que vai ser feito esse regimento interno, que às vezes a construtora também faz um regimento simplesinho ali, para poder depois ser feita a alteração, ou se não existe para instituir esse regimento interno, se vai ser feito um grupo de condôminos para redigir esse regimento e passar depois para os outros em assembleia para definir. Então, essa primeira assembleia vai definir quem é o síndico, o primeiro síndico, se ele vai ter remuneração, se ele não vai, se ele vai ter desconto na taxa condominial, se vai ser um síndico profissional, se vai ser um síndico do próprio morador, né, um dos próprios moradores. Então, essas coisas elas são definidas nessa primeira assembleia de condomínio. Para fazer a convenção, as assinaturas não precisa de reunião, não precisa de assembleia. Basta colher 2/3 das assinaturas para fazer a primeira convenção. Mas para eleger o síndico e o conselho consultivo, é necessário que haja uma assembleia. Então, na prática, quando é um condomínio já existente, né, que está irregular, um condomínio familiar ou um outro tipo de condomínio que já existe, precisa ser feita essa assembleia e que às vezes já tem um síndico meio informal, mas precisa ter essa assembleia para formalizar. Essa assembleia tem que ter uma ata, essa ata tem que ser registrada, tudo direitinho, tá? Isso é obrigatório, não tem jeito, pela legislação. Depois disso, feito essa assembleia, elegeu o síndico, o conselho consultivo e definiu ali os parâmetros, se vai manter aquela convenção ou não, se vai fazer o regimento ali, o que já tem, se vai mudar, como é que vai ser, precisa solicitar na prefeitura, tá? Num departamento diferenciado lá, um departamento especial ali da prefeitura, o desmembramento do IPTU. Porque quando um condomínio é construído e que sai o habite, sai um único carnê de IPTU, com toda aquela metragem quadrada de toda aquela construção, que é paga num único carnê. Quando isso é dividido, né, lá no cartório de registro de imóveis, inscrito as escrituras individuais, passada essa assembleia inicial, leva-se tudo para a prefeitura para fazer o desmembramento dos IPTUs, para que cada condômino, para cada unidade, cada fração ideal, receba o seu carnê de IPTU com o seu devido valor a ser pago ali, né? Porque não sei se as pessoas que estão assistindo aqui têm o hábito de ver, na parte da frente do carnê do IPTU tem assim, a metragem quadrada, o cadastro imobiliário, a inscrição, a metragem quadrada, o valor de venda, o valor venal e o valor do IPTU. Então, para calcular esse valor de venda, eles precisam saber qual é a fração ideal de cada unidade. Esse valor que eu estou falando é da unidade individual, tá? Que às vezes acontece da inscrição da garagem, por exemplo, ser separada e recebe um IPTU do apartamento. Quando a escritura da garagem ela é separada, o IPTU também é separado. Quando a escritura da garagem é junta, vem um único carnê de IPTU. As áreas comuns vão continuar sendo uma outra inscrição imobiliária que é paga pelo condomínio, corpo pessoa jurídica, que é a área da piscina, as áreas de corredores, de circulação, portaria, enfim, né? Essas áreas comuns do condomínio é uma outra inscrição imobiliária, mas que elas estão dentro da escritura individual, né?
que é a fração ideal individual e a fração do todo, né? Que é dividido. Por isso que é importante ter esse corpo técnico, é necessário ter o arquiteto ou o engenheiro para fazer todas essas análises e a documentação sair toda certinha. Né? Até para esses documentos não dar problema depois lá na frente. Quando a gente estava conversando, uma coisa que nós identificamos aqui que é muito comum. Você está falando, né, de todo esse processo de regularização, esse passo a passo inicial, ainda que meio resumido, mas está ali, né, trazendo isso bem mastigado para o nosso público. Mas uma coisa que a gente identificou é o seguinte: as pessoas, quando elas moram num condomínio que foi casas, principalmente se foi familiar, né, que foi construindo ou no mesmo terreno várias casas, ou fazendo um prédio, né, meio que um condomínio vertical aí, uma unidade em cima da outra, elas se confundem muito achando que está regular, tudo certo dentro do cartório de RGI, porque a própria prefeitura, seja pelo objetivo de arrecadar ou não, mas ela já faz essa costuma de tempos em tempos fazer ali uma varredura nos bairros, né? Identificar que, às vezes, dentro de um mesmo terreno tem mais de uma unidade imobiliária e ela mesmo gera esse cadastro individualizado. E as pessoas vão pagando IPTU ao longo dos anos, né? Às vezes até compram o imóvel já e a pessoa fala, não, tá, que faz aquele contrato de gaveta, né? Então tá aqui o IPTU tudo certinho. E quando chega lá na frente, ela se depara, quando a gente vai atender um cliente, eu vejo que isso é muito comum, né? Ele se depara falando, não, eu já pago meu IPTU individualizado, por que a minha matrícula, meu imóvel, por que eu tenho que acertar todo esse imóvel? E, na verdade, essa fase, né, comum que a construtora já faz, de pegar ali, entregar o imóvel, individualizar junto à prefeitura esses imóveis, a própria prefeitura de tempos em tempos faz. Só que ela faz só com a parte do cadastro imobiliário dela. Ela não regulariza todo aquele imóvel a nível de plantas, a nível de habites, a nível de documentos obrigatórios dos demais setores da prefeitura e nem regulariza o imóvel junto à rede de imóveis. Então, é possível você pegar um cliente com o IPTU todo certinho, em tese, mas está todo errado a parte de documentos, né? A gente vê isso inteiramente. Com certeza. Existem edificações, como você falou, que a própria prefeitura já fez um desmembramento administrativo, que é os fiscais da prefeitura, né? Fiscal de postura, fiscal municipal, eles identificam quando uma inscrição ela está sendo paga, por exemplo, sobre um imóvel de 80 metros quadrados e ali já existe uma construção de 3 pavimentos. E aí eles vêm junto aos proprietários e pedem para que seja regularizado essa parte administrativa. O que acontece? O fiscal da prefeitura vem no imóvel, vai até o imóvel e faz um croquis daquele lugar. Ele faz um desenho, um esboço do que o imóvel é, a fim de identificar qual é a metragem quadrada e o tamanho daquele imóvel, para que aquele imóvel tenha um valor venal mais compatível com o que ele tinha quando era uma única inscrição. Pega os dados da pessoa que adquiriu ou que construiu aquilo ali e abre uma inscrição imobiliária desmembrada. E aí aquele imóvel que era um imóvel de 50 metros quadrados, de 80 metros quadrados, passa a ser 3 inscrições de 100 metros quadrados junto à prefeitura. Mas foi um procedimento administrativo. Então, às vezes, um único imóvel tem mais de uma inscrição e, às vezes, também, o imóvel ele tem essas inscrições no nome do proprietário e a pessoa, um exemplo, né? Está regular lá no RGI, mas não está no nome de quem comprou ainda. E na prefeitura está como a pessoa que é responsável financeiro, porque você pode alterar na prefeitura com um contrato de compra e venda. O responsável financeiro, você não consegue alterar o proprietário. Aí no carnê aparece o nome de quem comprou, mas lá no RGI ainda não está no nome de quem comprou. Está no nome do antigo proprietário porque não foi feita a regularização do imóvel, não foi feita a averbação, a devida transferência. E quando se faz a transferência, paga o imposto de transmissão.
Então, o mais importante não é você verificar o carnê do IPTU junto à prefeitura. É você ir no cartório de registro de imóveis, ver como é que está na matrícula do registro de imóveis. Esse desmembramento do IPTU na prefeitura é o quinto passo, é o quinto momento que vai ser feito quando você regulariza uma unidade imobiliária, para que cada um tenha a sua quarta-parte dividida, para que esse IPTU seja uma porcentagem justa para todo mundo que está morando ali, né? Mas não é ponto de partida o carnê do IPTU, a inscrição imobiliária, porque pode existir, sim, esses desmembramentos, inclusive de áreas que são áreas que foram invadidas, que não têm registro, né? Que são áreas que não têm registro de imóveis, não tem registro imobiliário, mas que na prefeitura recolhe IPTU. É verdade. Né? Então, tudo isso, principalmente nas áreas de invasão, né? Na Serra, por exemplo, a gente tem muitos bairros que foram construídos com aqueles programas habitacionais, né? E o seu entorno ali, eles foram sendo invadidos. Às vezes uma área verde, ou não mesmo uma área verde, mas uma área que não tinha fazia parte daquele projeto habitacional. A gente vê muito isso, imóveis que foram sendo invadidos e que hoje as pessoas pagam IPTU, tem contrato de compra e venda, vai passando de gente para gente, mas não tem essa regularização. Às vezes só recibo de compra e venda, nem contrato, né? Só recibo de compra e venda, e a prefeitura, ela aceita como o documento inicial ali, como ponto de partida para abrir a inscrição imobiliária, para o pagamento do imposto predial. Exatamente. E é interessante que aí nessas áreas as pessoas começam a viver exatamente como a gente está falando aqui, né? A mãe que invadiu, né? Ou que comprou, o pai e a mãe que comprou de alguém que invadiu 30 anos depois, deixa o filho construir, esse filho vende, ou seja, as pessoas passam a ver em condomínios, porque é muito importante para o pessoal sair entendendo aqui que quando a gente fala de condomínio, a gente não existe só a figura do condomínio, como você bem falou no início, né, Carol? Não existe só o condomínio vertical. Existe condomínio horizontal, existem vários tipos de condomínio. Nós temos o condomínio edilício, propriamente dito, que é o que a gente está falando da implantação aqui, da regularização e, consequentemente, da implantação. Mas existem vários tipos de condomínio e as pessoas passam a viver assim em condomínio por uma necessidade lá na frente, precisam regularizar e tem que vir fazendo esse passo a passo de descobrir, enfim, qual que é a situação real da sua análise real. E aí, Carol, depois que a gente faz essa parte de desmembramento na prefeitura, dessas inscrições imobiliárias, qual seria assim, o passo que a gente pode iniciar, próximo passo, para a gente então tentar cumprir aquele planejamento de sair com um condomínio regular? Então, aí já está muito perto. Desmembrou as questões individualizadas junto ao IPTU, né? Está tudo desmembrado, é porque todo o resto da documentação no RGI já está pré-definida e averbada no cartório junto àquela matrícula mãe com as suas individuais. A partir daí você registra o condomínio com a sua convenção, com o seu regimento, tudo direitinho, e esses desmembramentos no cartório de RGI junto da matrícula do imóvel. Então isso tudo fica num único documento no cartório de RGI registrado, com a planta, com as frações ideais, com os IPTUs, com os números dos proprietários, né, os nomes, enfim, com as matrículas individualizadas, porque quando você que comprou uma unidade ou que você se tornou dono de uma unidade a partir de um condomínio que está sendo regularizado, precisar de uma certidão de ônus, você não vai precisar da matrícula mãe do imóvel para tirar a sua certidão de ônus. Basta a sua unidade, a sua fração ideal, você pedir ao cartório de registro de imóvel que ela saia individualizada. Então, é um único processo no cartório de registro de imóveis que vai desencadear várias matrículas individuais, tendo aquela como uma matrícula raiz. E aí vários bracinhos, igual árvore mesmo, né? Várias... Como é que a gente chama, gente? Vários galhos, né? De um tronco largo, vários galhos. E aí fez o registro no cartório de registro de imóveis, precisa fazer a inscrição do condomínio no CNPJ.
Como que faz? No site da Receita Federal. Ah, Carol, mas condomínio paga imposto de renda? Não. Condomínio não paga imposto de renda, né? Mas ele vai contratar. Quando ele contrata, ele vai ter imposto de renda retido na fonte. Então, por isso que ele precisa fazer a inscrição do CNPJ do condomínio no site da Receita Federal. É lá que faz a inscrição do CNPJ. Não é na junta comercial, não é em outro departamento ou outro órgão, não é no cartório de registro de imóveis, não é na prefeitura, é no site da Receita Federal que é feito a inscrição do CNPJ. Em nome de quem? Do síndico. É o CPF do síndico que vai gerar o CNPJ do condomínio. Por isso que é importante aquela primeira assembleia e é importante a instituição do primeiro síndico. Então, é o CPF do síndico que vai ficar vinculado àquela inscrição do CNPJ. Porque um CNPJ não nasce aleatoriamente. Ela vai nascer a partir da documentação do síndico, tá? A partir do momento que saiu o CNPJ do condomínio, é preciso fazer a inscrição no INSS, porque também o condomínio vai precisar contratar, e aí ele precisa ter uma inscrição no INSS para recolher os impostos relativos às contratações, né? Que ele vai fazer futuramente. E, além disso, para ele poder abrir uma conta bancária, para ele poder ter a reserva obrigatória do condomínio, porque tem que ter, né? A legislação exige que o condomínio tenha uma reserva, um fundo, né, obrigatório para que fique ali na conta. Então, para ele poder instituir a contabilidade, porque o condomínio vai precisar ter uma contabilidade. Então, tudo isso é necessário que ele tenha esse CNPJ para fazer tudo isso. E esse CNPJ é a última coisa a ser feita. Mas, para isso, todas as outras têm que estar regularzinha. Inclusive, a figura do síndico precisa existir nesse momento, principalmente. Na última live, a gente até abordou um pouco esse tema, quando a gente falou do livro de prestação de contas ali, né, daquelas informações, que o condomínio, ele não é uma personalidade jurídica de direito privado, como a gente está acostumado a ver com empresas, né? Ele funciona numa modalidade que a gente chama meio de híbrido, né? Por conta de suas... Mas ele tem responsabilidades fiscais, como você falou, até de tomador, enfim. Então, assim, é muito importante que as pessoas entendam que quando a gente fala dessa regularização e a gente passa e diz, chega algum cliente, né? Hoje chega uma situação real para nós, a gente vem dizendo que você precisa desenvolver todos esses passos, não basta você só tomar uma atitude, fazer uma ata, que ela não vai ter nem oposição contra terceiros, porque você acaba trazendo um prejuízo maior no futuro para o próprio condomínio que você... de direito, né? De fato, aliás, de direito não, do condomínio de fato que existe ali. E aí, a gente teve uma situação, Rebeca, te cortando rapidinho, só para não perder o seu gancho, a gente teve uma situação aqui no escritório de um condomínio que existe há muitos anos, que foi construído direitinho, bonitinho, mas não foi regularizada a parte condominial, não tem CNPJ, não tem o ABITS e tal. Mas o condomínio físico, ele é todo perfeitinho. Ele foi construído há muitos anos atrás com as normas da época, né? E foi instituído na época uma convenção, um regimento interno que foi, sabe lá Deus, registrado aonde, que eles não conseguiram identificar no primeiro momento onde tinha sido registrado isso e de que forma que foi registrado isso, para quem, porque eles tinham uma cópia do que foi redigido lá, ou seja, não tinha registro, né? Eles achavam que tinha. E aí se cobrava o condomínio e esse dinheiro que era cobrado dos condôminos pelas cotas condominiais era feito assim. Olha a situação. Isso, 30 anos foi feito desse jeito. Eles dividiam as despesas posterior. Então, vamos supor, no mês de julho, o gás, a água, a luz, não sei o que, deu X. Em agosto, todo mundo rateia, em agosto todo mundo paga a despesa de julho. Só que esse dinheiro entrava na conta do síndico e o síndico pagava as contas. Pessoa física do síndico.
Meu Deus. Aí eles começaram a um vende, outro vende, outro vende, outro vende, aquela confusão toda, e aí ela não conhece mais quem foi que comprou, um mora nos Estados Unidos, outro mora no Rio, e alugou, e blá blá blá, inadimplência. E aí? Como cobra? Sabe O o que eu tô síndico vai pensando entrar com aqui, uma cara? ação de cobrança? Eu tô pensando, sabe o Todo quê? mundo tem que entrar junto, requerendo o pagamento? Como faz? Entende? Eles se depararam com um problemão, porque eles teriam que fazer uma ação coletiva para cobrar um condomínio de uma pessoa. Olha o custo disso. Eu tô pensando aqui, sabe o quê? No imposto de renda desse síndico. Sério. Porque, Faz a conta? porque Não devia declarar esse dinheiro movimentando na conta dele. certamente, olha que confusão que a pessoa acabou tomando para si. Com certeza não foi por má fé, foi por falta de desconhecimento mesmo, porque essa situação com receita a gente sabe que é complicada. Uma prática que vem sendo feita. Eu já Eles peguei, não tiveram problemas até onde eu sei com a Receita Federal. O eu já problema peguei. maior que eles tiveram foi com o inadimplemento, porque o que começou a acontecer? As pessoas ficaram muito inadimplentes, algumas unidades ficaram mais de anos sem pagar, e o condomínio precisava de manutenção, precisava pintar, precisava acertar a piscina, a área de churrasqueira, e aí teve que ratear entre os outros essas despesas que aquele lá não estava nem pagando as despesas ordinárias normais, de luz, água, gás, etc. E aí começou a ficar pesado para os outros ratearem tudo sozinhos, né? E aí eles começaram a se deparar com essa situação. A gente vai cobrar como? Como que a gente faz uma ação de quê? Como que é essa ação? Aí eles chegaram no escritório com esse questionamento. A gente quer entrar com uma ação de cobrança contra um condômino. Que condômino, né? Aí traz a documentação do condomínio. Cadê? Não tem. Entende? E esse síndico foi eleito como? Instituído em que assembleia? Aonde que está essa ata? Então, é muito importante que tudo isso fique regular por causa desses pontos. Ah, é legal quando está todo mundo em comum acordo e consegue dividir as despesas. Vamos fazer o seguinte, ó, nós somos em 4 moradores aqui, tudo que vier de despesa a gente divide em 4 e vai lá e paga. Deposita na conta da fulana, fulano vai lá e acerta. Normalmente na conta do proprietário mais original, né? Mais, que tem a origem mais próxima de quem construiu, é quem toma essa responsabilidade de gerir essa partilha. Muitas vezes o IPTU é único, aí vem o carnê do IPTU no início do ano, vai lá, divide em 4 e cada um paga seu pedacinho, deposita na conta dele e aí a pessoa vai lá e paga um carnê só. Aí vem a conta de água, é igual, vamos ratear igual para todo mundo. Aí rateia em 4, cada um paga seu pedacinho. O problema é quando as pessoas começam a vender ou alugar, e aí começa a surgir os inadimplentes, ou então precisa fazer uma manutenção muito grande, por exemplo, de fachada de prédio, que custa 20, 30, 40 mil para ser feita. E as pessoas falam assim, tá, eu não tenho condição de pagar. E aí se E depara com um aí? passivo muito maior, né? Eu fico pensando também, Carol, numa situação que é muito comum em condomínio, você contratar empregados. Se acontece um acidente de trabalho, quem é o empregador? Todas as pessoas físicas que estão ali, e se, né, acontece, todos os dias acontece, e se essa pessoa vem a óbito das dependências do condomínio? Quem é responsável por esse óbito? De que maneira ele aconteceu? Então a coisa ela vai se desdobrando muito além do que você tentar imaginar assim, eu produzi um simples documento. A gente simplesmente foi lá e pegou um documentozinho para dizer que tem um condomínio. Não, tem implicações jurídicas muito mais sérias e consequências danosas. E no final das contas, o condômino ele sofre muito mais no bolso do que se ele se organizar para fazer uma regularização, porque a gente sabe que tem um alto custo, né? A depender da situação do imóvel, vai ser um pouco mais custoso, a depender da quantidade de moradores que existem ali. Vai ser um pouco complicado, mas é melhor que o condomínio contrate uma assessoria e comece a se organizar
porque ele é um condomínio de fato, do que ele vai empurrando com a barriga, porque chega uma hora que... E sempre a conta chega, né? Eu sempre falo isso, de alguma maneira, em algum momento, pode ser daqui a 50 anos, a conta vai chegar por algum motivo. Principalmente essas questões que envolvem arrecadações perante o fisco, seja ele municipal, estadual, né, federal, sempre a conta chega uma hora. Carol, eu queria que você pudesse trazer aqui um pouquinho para a gente poder entender melhor essa questão do INSS, porque a gente tem quando a gente faz essa regularização, você citou aqui, a gente vai fazer os recolhimentos de INSS. Mas a gente sabe que se lá na época da construtora tivesse sido feito tudo certinho na incorporação, já tinha esses recolhimentos de INSS. E aí, quando a pessoa vai fazer essa regularização, o profissional fala assim, olha, a gente precisa fazer essa regularização do INSS. Ela acaba se confundindo com aquele INSS que ela vai recolher depois que ela contrata alguém. Queria que você pudesse falar um pouquinho para a gente do que seria essa regularização do INSS na regularização do condomínio. Tá. Quando se constrói qualquer coisa, seja ele um imóvel individual, ou seja ele um condomínio edilício, que é o que a gente está tratando aqui, se contratam pessoas para construir. É o construtor, é o pedreiro, é o pintor, é o encanador, é a pessoa que vai fazer a parte de piso, enfim, sempre tem pessoas trabalhando ali. Então, a obra, ela recolhe o INSS sobre os valores pagos para esses profissionais. Então, vou tentar simplificar porque é um assunto complexo, tá, Rebeca? Também depende de situação para situação, mas vamos pensar num condomínio que não tem, já foi construído há muitos anos e que não foi recolhido esse INSS sobre a obra, por exemplo. Era uma casa e essa casa foi subindo, foi construindo puxadinho e não foi feito na prefeitura na época da construção, porque quando uma pessoa vai fazer uma construção qualquer, ela precisa dar entrada na prefeitura no alvará de licença para construir. Nesse alvará de licença para construir, a prefeitura vai analisar o projeto da construção, quanto custa essa obra e recolhe o INSS sobre esse valor. Quando essa obra foi feita há muito tempo atrás, a prefeitura ela faz uma estimativa desse recolhimento. E existe algumas hipóteses de isenção, dependendo do tempo, de prescrição, de maneiras de recolher, enfim. Isso tem que ser feito uma análise pelos profissionais que trabalham na área, normalmente jurídico, normalmente a parte de arquiteto e engenheiro, ou o próprio profissional da prefeitura que vai dar um parecer para a pessoa, né, dizendo, olha, a gente identificou aqui que precisa ser pago, recolhido X de INSS em função dessa obra. Mas, de qualquer forma, é importante ter um profissional avaliando se esse valor que está sendo cobrado é o valor correto a ser cobrado mesmo, entendeu? Do recolhimento desses tributos. Porque esse INSS, muitas vezes, ele foi pago parte dele lá. Eu já vi situações na prática de que a pessoa começou e aí a prefeitura, no meio da construção, ela foi modificando algumas coisas e aí a prefeitura exigiu outros documentos e ela foi deixando o processo para lá no meio do caminho, mas já tinha recolhido uma parte do INSS, por exemplo. Esse valor ele tem que ser abatido do valor a ser pago, mas do valor da época, ou do valor corrigido, ou do valor atual, entende? Então, esses pormenores, eles precisam ser analisados pelo profissional que vai fazer a análise da regularização do imóvel, né? Por isso que é importante ter alguém que entenda de direito imobiliário, que entenda de regularização imobiliária. Existem profissionais no mercado que a gente chama de despachantes, que fazem também esse trabalho de regularização imobiliária e que entendem bastante do assunto, mas às vezes não tem todo o conhecimento de legislação acerca dos tributos, acerca de normas
específicas do direito, por exemplo, aquele que eu te falei, essa legislação de REURB que eu te falei aqui, hoje, ela é de 2021. Aquela que possibilita a instituição de condomínio de casas no mesmo terreno onde tem uma única entrada, por exemplo. Que não tem área comum, mas tem 2, 3 casas num terreno só. Essa possibilidade de regularização imobiliária, ela surgiu agora, em 2021, até então não existia. Era um buraco que tinha na sociedade que não tinha como resolver, por exemplo, né? E tem áreas que não dá para desmembrar no registro de imóveis por causa do tamanho. Né? E aí, como é que faria? Eu tenho o costume de dizer assim, é clichê, não é um ditado bonito, mas assim, cada macaco no seu galho, né? Cada um na sua área. A gente sabe que existe a figura do despachante, nós não estamos aqui falando contra a figura do despachante, muito pelo contrário. Não, a gente sabe que ele é importante, que trabalham muito bem. E é fundamental em alguns pontos, da celeridade, tem conhecimento técnico, né? Desenvolve ele, ou seja, ele faz o despacho, mas ele desenvolve a coisa para o cliente. Mas é muito importante, quando alguém vai contratar, se vai falar de regulação imobiliária ou de regulação condominial, aquele grupo de pessoas que vai contratar ali, é muito importante que ele entenda que é um tema que precisa, de fato, conhecer a legislação, e é uma legislação extensa, porque você vai lidar tanto com uma legislação federal, né, ou estadual, que vai falar ali de recolhimento de tributos, como a gente citou alguns aqui, quanto você vai lidar com uma legislação municipal que vai falar de acessibilidade e possibilidade da constituição efetiva daquele condomínio, a depender de como ele é. Você vai se deparar com uma legislação municipal que vai trazer normas muito específicas, que, por exemplo, em Vila Velha, de uma maneira, aqui é dito, como eu citei o caso de Vitória, que a gente tem ali a área de Marinha, tem as questões do laudêmio, que acontece no município de Serra, por exemplo. Então, quando aqui a gente tem bastante. Isso, quando você vai contratar esse profissional, é importante que você faça essa análise crítica. Por quê? Porque um profissional que ele conhece, não precisa ser do município, ele precisa conhecer a legislação do município. Ele vai te conduzir para um menor custo. Porque o ideal é que você se regularize, né? Então, ele vai te conduzir para um menor custo aí. E a gente tira aquela máxima que as pessoas tendem a acreditar que a regularização imobiliária e a regularização condominial, ela é muito custosa. Não vamos mentir, ela gera um custo, mas principalmente esse custo vai aumentando, esse passivo vai aumentando quanto mais o tempo passa, porque nem tudo prescreve, né, Carol? E quanto mais o tempo passa, maior nesse vai caso, virar. pouca coisa prescreve. Exatamente. No caso de regularização imobiliária, poucas coisas prescrevem com o tempo. A análise técnica é muito importante, como você falou, porque se a gente puder dar um exemplo aqui, se você for tratar, por exemplo, de um condomínio familiar, onde tem algumas poucas unidades de apartamentos, vamos dizer assim, né, ou de casas, uma em cima da outra. Vamos dizer que tenha lá dois pavimentos. E aí o pai faleceu e a mãe ficou morando embaixo, 2 filhos em cima. Posteriormente a mãe faleceu e o filho do meio vendeu. Aí vendeu para uma pessoa que faleceu e ficou a esposa e os filhos, ou ficou só os filhos casados. E aí começa a embaralhar uma situação que, para regularizar o imóvel, você tem que ter um monte de inventário antes de começar a regularização. E aí você aumenta o custo para individual, para cada condômino, para cada proprietário. Que talvez uma análise técnica identifique que um direito de laje resolveria, por exemplo, numa única matrícula de uma casa base. Se esses imóveis tiverem entradas individuais, por exemplo, é possível se fazer um direito de laje para os 2 imóveis de cima e desmembrar os 3 e eles serem independentes, mesmo sendo verticais. Então, uma análise técnica específica, individualizada, é muito importante para que a pessoa tenha tranquilidade de que ela vai ter um custo, mas que esse é o menor custo possível. Até mesmo para entender, e falando para a gente fechar de condomínio, se de fato a realidade dele é constituir um condomínio, né? Sim.
ele vai entender ali toda essa dinâmica que a gente colocou junto a um profissional, para dizer, não, isso aqui de fato é um condomínio, precisa ser, porque precisa constituir o condomínio. Não, isso aqui de fato não é um condomínio, aparentemente parecia um condomínio, mas não é, a gente tem como resolver sem constituir um condomínio. Cada um vai ter a sua unidade imobiliária separada, sem estar falando ali de uma única pessoa jurídica aí no futuro para regularizar aquilo tudo. Carol, olha, se a gente for falar aqui, a gente vai ficar no tempo, eu vou dar Eu não sei nem quanto tempo tem que a gente já está aqui. A gente já tá passando o nosso horário, eu vou dar um exemplo, botar uma pulguinha atrás da orelha aqui, quem tá assistindo a gente. Você falou, que a mãe morre, né? E ficou o filho vendeu, aí vendeu para um terceiro. Aí eu vou te falar, esse terceiro que comprou, casou no regime de comunhão total de bens. E aí ele resolveu separar, entendeu? E ele comprou isso na constância do casamento, ou parcial comprou na constância do casamento. Quem quer de quê? Porque eu quero separar. Quero fazer lá a minha partilha de bens lá no meu divórcio. E aí? Né? Então, assim, não tem nada a ver. O direito de família não tem nada a ver, não. O direito, ele se conversa, tem tudo a ver. Então, o pessoal que fica aí comprando imóvel, sem analisar essas questões, sem analisar regime de casamento, parece que não, mas morar num condomínio não regular pode te trazer um prejuízo muito grande e vai ser um profissional para poder te auxiliar. Na verdade, Rebeca, assim, eu sempre falo com todos os meus clientes que passam aqui pelo escritório. Sempre antes de adquirir qualquer coisa, seja ela um imóvel, um automóvel, esses bens mais robustos, assim, né? Não uma geladeira, um sofá, alguma coisa assim, porque todo mundo tem mais ou menos um conhecimento de direito do consumidor. Mas quando você vai adquirir principalmente um bem imóvel, um terreno, uma casa, um apartamento, qualquer coisa que seja um lote, enfim, procure um profissional para analisar a documentação antes de adquirir. Antes de adquirir. Porque às vezes o negócio parece que é de um jeito, e quando você cavuca, é assim que a gente fala, né? O capixaba fala. Quando você cavuca lá o negócio, você vê que não é bem assim. Porque às vezes a pessoa fala assim, não, tá tudo certinho aqui, ó, o documento de compra e venda e tal, o IPTU, igual você falou, né? Quando a pessoa vai fazer um financiamento imobiliário, é mais seguro, porque o banco faz essa pré-análise da documentação, porque o banco tem aquele imóvel como garantia e ele não vai entrar em barca furada. Agora, se a pessoa for pagar à vista ou parcelado com o próprio vendedor, é muito importante, digo imprescindível, que alguém faça análise da documentação primeiro, para que você não entre numa barca furada e depois acabe com um baita problema. Perca o dinheiro que você investiu ali no primeiro momento, que até para desfazer o negócio, você vai gastar mais para contratar uma assessoria jurídica para conseguir desfazer o negócio, a depender de como você fez esse negócio, né, da responsabilidade que você criou ali contratualmente. Carol, infelizmente, a gente não tem como ficar aqui a noite toda falando, mas assim, é um tema muito legal, muito bacana. E eu que atuo com condomínios, eu vejo que isso é uma dúvida das pessoas corriqueiramente, né? Não, todo condomínio está irregular, não, mas eles têm muitas dúvidas sobre essa questão de documento. As pessoas estão começando a entender o que eu falo, né? Que esse mundo chamado condomínios, elas estão começando a entender agora a sua importância de estar regular, de como funciona, que as coisas são muito mais amplas do que simplesmente comprar um imóvel, colocar os seus móveis ali, morar, e você ter um vizinho, e ir para uma assembleia de condomínio, não. O condomínio ele se tornou, ele sempre foi, na verdade, muito complexo, né? Mas ao longo dos anos, ele passou a ser uma realidade da maioria das famílias, seja para você morar, seja para você trabalhar, por diversos fatores, segurança, tangibilidade de comprar, né? Enfim. O mercado imobiliário, você já trabalhou com isso, o mercado imobiliário ele tem seus altos e baixos, mas dentro do mercado imobiliário você tem ali os imóveis únicos, mas você teve muita constituição de condomínios, né? Eu acho que você chegou a pegar essa fase. E as pessoas estão se acostumando a viver dentro dessa realidade. E agora começando a entender um pouco mais sobre o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve ser feito. Então, a regularização de condomínios, eu não poderia fazer esse workshop sem falar. A gente fez um workshop, falou de pontos mais polêmicos, mas a segunda workshop a gente não poderia encerrar ele sem falar sobre essa temática,
porque é uma realidade, pelo menos aqui na Grande Vitória, eu vejo de muitos condomínios, né? Às vezes tem um documento, mas não tem outro, às vezes não tem nada, né? Às vezes foi construído pelos próprios condôminos, como eu falei que a construtora quebrou, às vezes foi uma invasão, enfim. É uma realidade muito próxima da gente que atua com imóveis e com condomínio, e é importante que as pessoas saiam daqui entendendo um pouco mais. Eu espero que a gente tenha conseguido ajudar as pessoas aí. E, Carol, quero te agradecer por ter participado comigo aqui nesse workshop, comprado essa ideia de trazer essas informações para pessoas, informações preciosas, informações que muitas vezes a gente cobra para dar, porque a gente emite parecer sobre essas coisas. Mas a gente sabe também que a gente levar um pouco mais de conhecimento para as pessoas facilita até esse retorno mesmo. As pessoas, me explica melhor, será que o meu condomínio está certo? Me faz uma análise para mim. E aí tudo, as coisas vão fluindo, né? Então eu te agradeço por dispor desse seu tempo aqui. Que eu te conheço, sei que sua vida é uma correria com menina, com escritório, com podcast, com tudo, com o OAB, que a gente ainda tem as nossas programações. Mas assim, muito obrigada por você ter participado aqui comigo. E aí eu vou fazer aqui a nossa selfie para eu registrar, né? A nossa selfie. E deixo a palavra final para você se despedir do pessoal, mas eu também quero me despedir de todo mundo. Lembrando que na próxima segunda-feira a gente vai ter o nosso último encontro e a gente vai falar de um tema também importante, porque tudo que a gente fala aqui é importante, mas esse é um tema que está agora latente e as pessoas estão falando sobre ele, que é a Lei Geral de Proteção de Dados e como isso vai ser tratado dentro dos condomínios. A gente vai fazendo uma dinâmica diferenciada. Vou tentar fazer de uma forma um pouco mais dinâmica para que vocês entendam de fato o que é a Lei Geral de Condomínios, aliás, o que é a Lei Geral de Proteção de Dados e como isso vai ser aplicado dentro da realidade condominial, uma vez que a gente vem falando aqui que condomínio é pessoa jurídica, mas não é pessoa jurídica, né? Então, por que o condomínio vai ter que seguir essa legislação? E eu espero que você possa acompanhar com a gente aqui ao vivo, de preferência, porque a sua audiência é muito importante para a gente, mas se não for possível, você que vai assistir gravado esse vídeo, essa live de hoje, da semana que vem, eu já deixo o meu agradecimento por acompanhar esse workshop. E, Carol, muito obrigada por você estar aqui comigo. Eu me sinto, assim, lisonjeada, porque eu sei que você conhece muito do tema e dispor de um tempo não é fácil, tá? Então, muito obrigada mesmo. Vou deixar você se despedir, mas antes eu vou fazer a nossa selfie aqui. Faz um sorrisão aí para poder registrar o momento. Vou tentar fazer aqui no meu celular, porque dá um delayzinho, mas acho que vai dar certo. Foi. Aqui foi. Então, eu que agradeço. Mas, Carol, a novamente. palavra está com você. Beijo, pessoal, e espero vocês na próxima aqui com a gente. Eu que agradeço, Rebeca, pelo convite mais uma vez. É sempre muito gratificante poder falar daquilo que a gente entende um pouquinho e que a gente lida no dia a dia, né? Realmente, a regularização imobiliária é um tema que está muito atualizado sempre, porque as estatísticas mostram que mais de 60% dos imóveis no Brasil são irregulares, de alguma forma, não estão completamente regularizados nos seus pormenores, né, em todas as suas condições. Então, é sempre um tema muito pertinente. Parabéns pelo workshop, parabéns pelo tema. Obrigada por ter me escolhido para falar sobre isso. E eu estou à disposição sua, estou à disposição de quem quiser mandar aí no seu direct as perguntas para a gente desenvolver elas aqui, responder. E estou aí aberta para compartilhar de tudo que a gente vive aqui no dia a dia. Então, pessoal, ó, a Carol, ela está fazendo aqui a live pelo perfil dela, mas se ficar dúvida aqui, manda aqui que eu mando para ela também. E eu acabei de me esquecer de que eu deixei de falar uma coisa com vocês. A próxima live, como eu falei que a gente vai fazer de forma um pouco mais interativa, eu quero que você participe comigo. Então, manda aqui para mim a sua dúvida para eu poder te responder, falar seu nome na live e te responder sobre a LGPD em condomínios, tá? Manda pra gente aqui, que vai ser bem bacana. Carol, um beijo e até a próxima. Até. Tchau. Tchau, tchau.